Tá confirmado, teremos estreia no dia de hoje lá em Teresina, no Piauí. Iremos falar disso, sobre saída confirmada de meio-campista e seu consequente anúncio e sobre declarações recentes de Guilherme Benitani lá no podcast do Rodrigo Capello sobre a Libra. Disse que Corinthians, Flamengo mostraram interesse em conciliação e por isso, e outros evidentemente motivos, ele escolheu por aderir à Libra. A gente vai falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje, então vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia aqui no canal. Claro, compartilha com geral para dar aquela moral pra gente. Se não fez a sua fezinha no site da 1xBet, adiante seu lado. Hoje o dia tá recheado, meu amigo. Além do jogo do Bahia, tem jogo de Champions League, tem muitas alternativas para você poder fazer a sua fezinha, para você poder apostar. Exatamente. Então clica no link da descrição que você vai ser redirecionado para o site deles. Chegando lá, usa o código exclusivo do Sou Mais Bahia, o código BBMP, para dobrar o seu primeiro depósito. E aí é só aproveitar das odds altas, da confiabilidade e da diversidade que você só encontra no site da 1xBet, tá? Não perde tempo, vai lá e depois não diga que eu não te avisei. Primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje, Arthur Salles confirmado nessa partida contra a equipe do Fluminense do Piauí. O jogador publicou, inclusive, nas suas redes sociais o card ali alusivo a essa partida, feito pela Pro Manager ali, que coordena a carreira do atleta. Ele deve ser relacionado para esse jogo e deve, ao que tudo indica, fazer a sua estreia nessa partida. Se será como titular ou entrando no decorrer dela, ainda não sabemos. Lembrando que, para você que não sabe, Arthur Salles pode atuar como ponta, é a posição de origem dele, e também como centroavante. Ele jogou em algumas oportunidades assim, principalmente no Lommel, lá da Bélgica. Ele conseguiu fazer muitos gols vestindo a camisa da equipe belga, tá? Então vamos torcer para que seja uma ótima estreia. Outra informação sobre essa partida. Existe uma tendência para que o time do Fluminense do Piauí vá com um time sub-20 ou minimamente alternativo para esse jogo contra o Bahia. Eles já estão focados aí no Campeonato Piauiense por conta dos problemas na Copa do Nordeste e da eliminação antecipada, e devido a isso eles devem preservar aí alguns atletas pensando na temporada como um todo. Bom, Bahia tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito, né? Para você ainda conseguir sonhar com a classificação na Copa do Nordeste, que é bem difícil, o mínimo é ganhar os seus jogos, né? E agora o Bahia tem uma boa oportunidade contra um time também limitado tecnicamente, né? Com todo o respeito à equipe do Fluminense do Piauí, que ainda deve poupar alguns jogadores. Independente do mando de campo, a gente tem que fazer valer essa vantagem e conquistar o triunfo de qualquer jeito, tá? Então, essa é a tendência, vamos aguardar, evidentemente, uma horinha antes do jogo para ter a conclusão, não só sobre Arthur Salles, mas também sobre o Fluminense do Piauí e a equipe que vai a campo. Outra informação do nosso plantão tricolor de hoje, Marco Antônio foi oficializado como reforço do Atlético Goianiense. O atleta, que foi formado na base do Bahia, teve grande destaque ali no começo de 2018, mas depois enfrentou muitos problemas de lesão. Agora foi emprestado para o Atlético Goianiense. A gente já tinha comentado sobre isso aqui no canal, mas o Bahia só anunciou oficialmente no dia de ontem e o Atlético Goianiense também anunciou oficialmente no dia de ontem. Você confere esse anúncio de Marco Antônio aí agora.
boa sorte pro Marco Antônio. Infelizmente, no Bahia, meu amigo, depois dos sequentes problemas de lesões, ele não conseguiu mostrar porque veio, né? No Botafogo foi bem, agora tem mais uma oportunidade através de um empréstimo. Vamos ver como é que ele vai sair. Acho difícil voltar a ter oportunidade vestindo a camisa do Esquadrão de Aço. Mas enfim, boa sorte para o Marco Antônio. Para fechar o nosso plantão tricolor de hoje, o presidente Guilherme Benitani, no podcast do jornalista Rodrigo Capello, Dinheiro em Jogo, falou sobre a Libra e diversas outras questões referente a essas revoluções que têm acontecido no futebol brasileiro, ou pelo menos iniciativas de algumas equipes de poder formar uma liga mais competitiva, né, uma liga que de certa forma seja mais igualitária e não gere tantos problemas e diferenças entre as instituições e as agremiações. E Benitani falou, né, de alguns motivos que fez com que ele aderisse à Libra e não à Liga Forte Futebol, a LFF, e citou Flamengo, Corinthians e outras equipes que acabam sendo levantadas, colocadas em xeque quando, né, param para analisar a adesão do Bahia, principalmente de outros times do Nordeste, né, que acabaram optando por ir para a Liga Forte Futebol e questionaram o Bahia pela sua escolha. Veja aí para você entender um pouco melhor. A extensão é um cenário muito possível, né, Guilherme? É um cenário possível, a gente considera isso, né? Eu fico dizendo assim, na verdade, eu acho que tem uma diferença simbólica muito grande assim de todo o discurso que vem sendo concebido no futebol brasileiro hoje em relação às ligas, né? Há uma diferença entre revolução e evolução. É muito importante o que eu vou dizer aqui, porque é um sentimento um pouco mais, digamos assim, às vezes até semiótico, digamos assim, mas a gente não vai fazer uma revolução do futebol brasileiro. Não há características de revolução, não há fatores externos que justifiquem ou que incentivem ou que possibilitem uma revolução. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, a Globo não quebrou, o futebol brasileiro não está num caos, os clubes não estão falidos a ponto de não conseguirem sustentar um ciclo de 8, 10 anos no modelo atual. Se tivesse algum fator desse tipo, vamos imaginar que a Globo tenha quebrado ou a CBF tenha estado no momento de total paralisação das suas atividades institucionais, ou o sistema econômico brasileiro... Não é o caso. Então a revolução no futebol brasileiro não vai acontecer. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você fica o tempo todo defendendo uma revolução, você não consegue se agarrar com o que é factível, que é a evolução. Nós estamos entendendo que o momento é de evolução e não de revolução. E aí eu vou dizer por que isso. Porque as pessoas falam, por exemplo, assim, que precisamos equilibrar ao extremo a distribuição de recursos do futebol brasileiro. Ok, eu concordo com isso. Mas se coloque no lugar do Flamengo e do Corinthians e pense o seguinte: se o Flamengo ou o Corinthians não aderirem a uma liga, a Globo vai pagar a eles um valor equivalente ao que paga hoje. Ou a Globo ou alguém, se eles negociarem sozinhos. Então, eles são personagens necessários desse tabuleiro. Agora, se a gente diz Flamengo, Corinthians, vamos nos organizar a ponto de todo mundo ganhar mais e de gradativamente, a partir de determinada circunstância, a gente encurtar essa diferença, que é o que a Libra tem feito, a gente está falando de uma evolução. Mas se a gente quer fazer a revolução, entendendo que de uma hora para outra, a gente vai fazer aqui como se fosse um grande Robin Hood e a gente vai mudar o futebol brasileiro, me parece que esse é um discurso mais fantasioso do que realista. Guilherme, você então não é um cara que busca justiça no futebol brasileiro? Busco, mas eu busco com alguma clareza do mundo real. A gente tem que ser realista, gente, porque senão parece que você faz um discurso fantasioso em nome de uma, digamos assim, de uma ética econômica ou de igualdade do futebol brasileiro, mas no fundo, quando você espreme, o que parece mesmo é que você é contra a própria liga. Você não quer que a liga aconteça. Porque se você não está conectado com a realidade, se você faz discurso que fica muito bonito, né, fica muito bonito na televisão, fica muito bonito nos jornais, mas ele não tem conexão com a realidade, porque precisa combinar com os russos. E os russos estão dizendo, meu amigo, se eu não fizer nada, eu vou ter uma situação igual a que tem hoje, que é a que mais me beneficia. Então, assim, esse paradigma assim, do que nós queremos e do que é possível é muito importante para pontuar o que é o modelo da Libra no futebol brasileiro.
Bom, pessoal, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Gostou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Forte abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?